Causos Espíritas. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um espírito que se comunicou em uma reunião mediúnica e ele deu para nós uma história muito interessante. Ele era, segundo ele próprio disse, chefe de uma facção criminosa que trabalhava com tráfico de drogas, e ele veio muito agressivo, muito violento a princípio, reclamando bastante porque, segundo ele nos contou, ele havia sido traído pela sua própria facção e havia sido entregue para a polícia, e em consequência disso ele havia sido morto em uma troca de tiros com a polícia. Nos deu alguns detalhes que futuramente nós pudemos comprovar através de consultas na internet, vendo que realmente a história que ele nos contou era verídica. E durante a comunicação ele foi se acalmando, e então nós pudemos conversar com ele, tentando ajudá-lo, tentando fazê-lo entender essa nova fase da existência dele, não mais como o corpo físico, e sim como o espírito. E ele nos deixou vamos dizer assim, uma incumbência de trazermos a história dele e falarmos que ele disse, foram as suas próprias palavras, que se ele soubesse que a luta pela glória, pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro, usando como poderia dizer, os subterfúgios que ele fez, fazendo valer tudo pelo dinheiro e pelo poder, mas que depois, quando ele chegou lá no plano espiritual, depois de algum tempo ele pôde se dar conta de que isso tudo não servia de nada para ele. Ele falou assim: se eu soubesse que existia uma outra existência, se eu soubesse que tudo pelo qual eu lutei seria em vão, talvez quando eu estivesse vivo eu teria agido de uma maneira diferente. Então fica para nós aqui uma lição muito interessante, uma coisa muito incrível de ver que não são só os espíritos de luz que comunicam e dão para nós informações boas, mas também aqueles que estão lidando para se melhorar. Igualmente, qualquer um de nós poderia ter passado por uma situação dessa, de chegar no plano espiritual e perceber que foi equivocado durante uma boa parte do tempo. Não digo que talvez nós não fizéssemos a mesma coisa do que esse espírito, mas nós cometemos outros erros menores, vamos dizer assim, mas sempre com a ideia de que nós vamos permanecer o tempo todo no plano material, e isso não é verdade. Então nós sabemos que todos nós, quando chegarmos no nosso tempo, nós vamos para a pátria espiritual, e lá o que vai valer não é o que nós tivemos, mas sim o que nós fomos. Então, aquilo que nós temos, nós deixamos, e aquilo que nós somos, nós levamos. Essa frase que o Divaldo repete muitas vezes. Obrigado.